Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Oitavo ano, AIE. Estou gravando essa videoaula aqui para mostrar um pouco do que vai ser a nossa prova amanhã, né? É uma espécie de revisão que eu estou fazendo aqui com vocês, comentada com a prova aqui, como eu sempre faço, aliás, em sala de aula. Nossa prova tem 10 questões, 8 questões são objetivas e 2 apenas de escrever dissertativas. Cada uma vale um ponto, né? É a primeira avaliação da segunda unidade. O capítulo é o capítulo 4, que o conteúdo é o processo de independência dos Estados Unidos, ou a independência das 13 colônias inglesas, e também a Guerra de Secessão. Bom, falando sobre aqui o que vai realmente nos interessar, que é a prova. Vocês têm um mapa no livro de vocês que mostra as 13 colônias. Eu coloquei esse mapa na prova e daí passei a fazer 3 perguntas exatamente sobre a condição das 13 colônias. Uma delas é o que diz respeito à questão do território das 13 colônias, né? Ou seja, nós temos a divisão, né, entre norte, centro e sul. As características de cada região dessa. As características do norte, as características do centro e as características do sul, certo? Uma outra questão, para vocês ficarem atentos, que nós temos 2 tipos de colonização, basicamente, a de exploração e a de povoamento. O que foi a colonização de povoamento e o que foi a colonização do tipo exploração. As características, por exemplo, do sul, que foram o latifúndio, o escravismo, a monocultura, em detrimento do que foi o norte, com um clima favorável, muito parecido com aquele clima europeu, e lá onde se desenvolveu a pequena agricultura, ou agricultura de unidade familiar, o trabalho geralmente assalariado ou livre, liberdade religiosa, independência de comércio voltado para dentro da própria colônia, e isso fez com que essas 2 colônias tivessem condições bem distintas, né, de características de colonização. E as do centro, elas guardavam exatamente um pouco da característica das 2, mas também houve um desenvolvimento interno, como também havia dependência para a metrópole, certo? Também abordo, de um modo geral, dentro do processo das 13 colônias, a questão da independência, né? Quais os fatores que levaram à independência? As leis metropolitanas, como a lei do chá, a lei do açúcar, né? Essas leis que impuseram certas restrições aos colonos, né? E por conta disso houve uma resistência, né, com relação à continuidade do processo colonizatório e assim então proclamando a independência no dia 4 de julho de 1776. Além disso, nós temos que ficar atentos que a colônia americana, melhor, a colônia inglesa, ela tinha o seu ideal de liberdade, né, muito influenciado pelas tendências iluministas. Isso fez a diferença, né, principalmente com relação a incentivar e a promover essa necessidade de se libertar do domínio inglês. Principalmente porque já era uma colônia, principalmente o norte, o sul nem tanto, mas o norte, que já havia um desenvolvimento colonialista, já havia um desenvolvimento autônomo de comércio, inclusive com o comércio triangular, o comércio externo, ok? Temos também aqui uma outra questão, que é com relação a própria Guerra de Secessão. E a grande questão que permeou, né, não só a independência, como a Guerra de Secessão, foi a palavra liberdade e igualdade. Preceitos iluministas, diga-se de passagem, né? E claro que houve uma resistência com relação à abolição, e por conta disso o Sul não aceitava essa unidade territorial, né, que foi promovida e foi proclamada em torno de uma república federativa de estados dos Estados Unidos da América. E isso fez com que cada estado tivesse a sua autonomia. Porém, o Sul não aceitava essa unidade territorial justamente por conta da questão escravista. E isso fez com que eles decretassem uma autonomia, independência do Norte, e levou à Guerra de Secessão. Então, o principal fator da Guerra de Secessão foi a questão escravista, foi o não cumprimento constitucional da Constituição dos Estados Unidos, de 1787, e isso levou à Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão foi uma guerra civil, uma guerra interna, violenta, né, que tinha a proposta de separar, né, as 2 regiões,
o norte do sul, não é isso? Então, houve essa questão com a Guerra de Secessão. Também tem uma imagem sobre a Guerra de Secessão, melhor, já após, né, independência, melhor dizendo, dos Estados Unidos, que é a marcha para o oeste. Ficar atento para essa questão também, que vai cair na prova, onde os maiores interessados na marcha para o oeste eram os próprios americanos, que queriam buscar novos territórios, buscar uma nova condição de colônia, de desenvolvimento, de exploração territorial, ouro, agricultura, pecuária, a posse de terras, né, isso, e a expansão para o oeste. A grande questão aí foi a questão indígena, né, já que houve uma ocupação de territórios indígenas, e isso levou a um conflito étnico-racial, que levou ao genocídio de milhares e milhares de nações indígenas que viviam no território oeste dos Estados Unidos, certo? Duas questões abertas, né? Uma é ficar atento para as questões iluministas, a influência iluminista na independência, como também a questão do racismo e da escravidão que ocorreram, no caso, a escravidão que resistiu em ser abolida e o racismo que veio pós a abolição da escravidão. Ok? Essas são as dicas para a prova de amanhã. Um abraço a todos e boa sorte.